Oi, oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um Cast Transformar! Mais uma semana aqui reunidos e hoje estamos aqui para falar de um tema específico, especial, né? Sobre um mês de conscientização, inclusive é proporcional o rosinha aqui, que estamos levantando a bandeira da conscientização no Outubro Rosa. Isso mesmo. E nós trouxemos uma convidada mais do que especial. A história dela é muito linda e inspiradora. E nós queremos que você se sinta acolhida, informada, para que você possa cuidar de si mesma e também inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. E vamos juntas, lá, então, nessa jornada e chamar a nossa convidada de hoje, Lisliane Andrade! Bem-vinda! Obrigada, meninas. Seja muito bem-vinda, Liz. Podemos chamar assim, né? Sim, por favor. Fale um pouquinho sobre você, Liz, só pra gente iniciar, te bombardear de perguntas. Bom, eu estou aqui para isso mesmo. Meu nome, então, é Lisliane Andrade. Eu sou nutricionista, mentora de mulheres e palestrante. E hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da minha jornada, né? Sobre o câncer de mama. Sim. Nós vamos também, Liz, dar uma contextualizada um pouquinho a fundo, assim, na sua história até familiar, do filho, da sua rotina, porque é uma história com muita força, né? E eu acho que inspira bastante quando a gente conta a nossa força com tantas adversidades, porque pessoas que às vezes tem uma situação, está passando por uma coisa, já fica tão pesado o fardo, e quando a gente olha para alguém que, né, passou por precisou de ter tanta força, tanta resiliência em vários aspectos, né, família, emocional e tudo, inspira muito e acho que dá subsídio, né, para todo mundo. Tá bom? Sim, não. Vamos explorar, já deu pra perceber, né? Já começamos aqui nos bastidores. Tá, então vamos começar um pouquinho lá atrás, porque eu acho que a tua história com o câncer de mama teve início faz um ano, mais ou menos isso? Isso, o ano passado. Tá. Antes disso, como que foi? Como você engravidou? Você tem um filhinho de 5 anos também, né? Isso, João Pietro. Então, vamos lá. Bom, então, João Pietro, né, meu filho de 5 anos, ele com 1 ano e 8 meses eu descobri o diagnóstico dele de autismo. Eu percebia, né, que ele não falava, e por mais que essa idade as crianças ainda não brincam juntos, né, porque elas são pequenininhas, mas elas estão perto. E na família do meu ex-marido tem muita criança, então sempre que nós estávamos juntas ali, eu percebia que o João era a única criança que não queria muito ficar perto. E todo mundo aquilo, né? Lisliane, é da sua cabeça, cada criança tem seu tempo. Mas eu, como profissional de nutrição, já sempre busquei o conhecimento. Eu falava, não, gente, isso está errado. E cada criança não tem seu tempo. Existem os marcos de desenvolvimento e as crianças têm que estar seguindo. O João, que 1 ano e 8 meses, não falava nada. Então, ele já tinha que estar, pelo menos, falando alguma coisinha, fazendo alguma frase de 2 falas, palavrinhas, né? Alguma coisa, e não tinha isso. Ele teve um episódio que ele falou papai, até no Dia dos Pais, ainda eu brinquei. Eu falei, nossa, que presentão de Dia dos Pais, né? O filho falar. E ele regrediu, ele parou de falar. Então, aquilo me preocupou. E aí, foi onde que eu fui investigar. E aí, veio o diagnóstico do João, de autismo mesmo. E aí, a partir daí, comecei a jornada com o João, né, de levar nas terapias, porque quanto mais cedo você diagnostica, a neuroplasticidade da criança está em formação, então ele mais desenvolve, sabe? Sim. Quanto mais a gente fica negando, porque muitos pais querem negar isso, não, meu filho não é autista, eu falo assim, tem uma hora que vai ter que cuidar, e quem vai ser prejudicado não é os pais, é a criança. Porque se, quando ele fosse novinho, já tivesse começado, e o desenvolvimento ia ser muito maior. Então, eu sempre tive esse olhar, né? E aí o pessoal falava ainda, Lisliane, ele não é. Eu sempre falei, gente, se ele é ou não é, pouco me importa. O que me importa é que ele tem atrasos de neurodesenvolvimento e é isso que eu busco na terapia, né? E com esse diagnóstico, eu acabei me especializando também em nutrição no autismo, que era uma área super nova, é uma área super nova. Até então eu morava em Andradina, na minha região não tinha nenhuma nutricionista nessa área. E por que tão específico? Porque precisa de um atendimento específico mesmo, é uma
não sei se a palavra é dificuldade, mas é uma resistência também. Na verdade, com a alimentação? Sim, total. Então, por isso que você tinha... Tem a seletividade no caso, tem a né? seletividade. E não só isso, as crianças, a maioria, existe um eixo intestino e cérebro, né? Então, quando o intestino também não está legal, acaba ali alterando também a parte cerebral e vice-versa, Então, assim, é um campo que dá para você fazer muita coisa pelo paciente autista. E que é muito ainda negligenciado. Gente, fugiu a palavra, ajuda aí. Fugiu a palavra. É os trava-língua que temos no português normal. Pois é. Então, infelizmente, muitos médicos já lotam a criança de medicação. E aí, quando você vai ver, 80% dessas crianças têm problema no trato gastrointestinal. E o João sempre sofria com esse intestino, desde bebezinho. Só que até então eu não era especialista nessa área, eu não tinha tanto esse conhecimento. A hora que eu fui me especializar e tive conhecimento, realmente, meu filho tinha fungos, sabe? Olha. Então, assim, ele tinha vários problemas no intestino que eu precisava tratar. E até hoje o João tem uma dificuldade com isso, que sempre eu tenho que estar modulando esse intestino para ele ter uma boa resposta no seu tratamento. Então, assim, a parte de nutrição tem muita coisa para fazer com esse paciente. Eu não dou medicação para o meu filho. Não é que um dia pode ser que eu precise dar, né? Mas nesse momento não, porque eu sei que com a nutrição tem muita coisa para fazer por ele. Então, tem essa questão também da seletividade alimentar. Então, o João não era uma criança seletiva. Até quando eu era nutricionista, que eu trabalhava, né, mais nessa área, o João não considerava o João seletivo. Hoje o João já é uma criança seletiva, então o que eu tenho que ter saber como tá trabalhando, introduzindo essa alimentação. Então, seletividade não é frescura, a gente precisa estudar, entender se é comportamental, se é questão de alergia, se é de transtorno sensorial mesmo, que eles têm essa dificuldade. Então eu acabei ali na minha região sendo referência nessa área, né, por conta do João. E aí você estava trabalhando. Estava trabalhando. Com a clínica, mas aí você fala sempre assim, estava. Você parou então em algum momento. Calma, que a pressão... Não, eu tô aqui ainda pra falar, porque eu queria voltar um pouquinho na questão do intestino, porque eu escuto muitas pessoas falando que o intestino é nosso segundo cérebro. Já ouvi gente falar que é até o primeiro, na verdade. Isso, eu escuto falar do estômago. Que o primeiro cérebro também, ou o que romantizam o órgão errado, né? Não deveria ser o coração, e sim o estômago. Porque o estômago reage a todas as emoções. Tudo ali, mas é porque o intestino, o que acontece? Existe realmente esse eixo intestino e cérebro. E ali no intestino é produzido vários neurotransmissores. Então pode ver, às vezes alguma pessoa tá bem ansiosa, tem pessoas que soltam o intestino, outras ficam preso por conta dessa ligação do eixo intestino e cérebro. Então por isso que nós precisamos. Então assim, às vezes tem pessoas depressivas. E aí, na minha consulta, eu sempre pergunto, e seu intestino? Você vai ver se o intestino não funciona. Sabe, não tá legal, ela não consegue ir no banheiro, tem que tomar remédios para conseguir. Então, quando você consegue consertar, melhorar, modular esse intestino, fazer toda ali, colocar os nutrientes necessários, enfim, acaba melhorando os sintomas também da ansiedade, da depressão, por conta dessa ligação. Então, é muito importante. E os profissionais não dão tanta importância para o intestino. E eu adoro falar sobre isso. Mas assim, e tá totalmente ligado com a alimentação? Você regular esse intestino, ele tem que estar associado a algum medicamento ou é 90% alimentação? 90% é alimentação, né? Hidratação, beber água, mas às vezes eu entro com algum probiótico, alguns nutrientes a mais aí para estar modulando esse intestino dependendo do paciente, né? Mas eu conheço toda a história dele, faço uma anamnese. Primeiro eu vou conhecer todo o histórico desse paciente para estar fazendo o melhor planejamento para ele. Eu vi um vídeo recentemente, só que ele foi até tirado do ar, que era de uma mãe que tem um filho autista também, e falando que essa criança que não falava, tinha muita dificuldade social, mas ela teve uma melhora assim muito grande depois que ela começou a ter uma alimentação melhor com o filho. Sim. E aí foi polêmico, né? Então, polêmico. Ali nos comentários tinha gente falando, não é assim que funciona. E outras, né? Ali junto com a mãe falando, não, tem que ser alimentação mesmo.
você como profissional, independente, né? Se vai ser, essa melhora vai ser tão significativa só por causa da alimentação ou não, a alimentação sempre saudável é sempre bem-vinda, né? Sim, não, é polêmico o assunto. Mas vamos lá, sim, tem os alimentos, né, que são alimentos alergênicos, tem proteína, porque essa criança já tem problema no intestino. Então, tem a questão de proteínas que não são, que a gente não consegue quebrar pela boca. Então, elas vão ali grande no intestino, digamos assim, bem simples tá falando, tá, gente? E aí, o que acontece? Por eles terem essa desbiose intestinal, então vai essas proteínas para a corrente sanguínea. E é onde vai inflamando mais ainda. E aí, onde que a criança vai ficando agitada, nervosa, né? E aí, o que fazem a maioria? Joga medicação. Então, assim, nós precisamos ter o olho para a nutrição. Cada paciente é único, cada história é única. E aí, é de acordo com a realidade de cada um que a gente monta um plano alimentar, suplementa, pede exames. Então, assim, é necessário, sim, ter um acompanhamento de uma nutricionista com especialização em autismo para ajudar essa criança. Entendi. E aí, não, parte? Eu falei assim, ela tava trabalhando porque assim, eu tô indo pro assunto do Outubro Rosa. Não é, porque eu me interesso ali, sabe? Eu me interesso muito por essa parte do autismo. Aí a gente marca o parte 2, não, a gente tem que fazer outro livro, vai ter que fazer outro, só sobre Nutri. E aí, pra gente chegar no contexto do episódio de hoje. Aí você estava trabalhando, né? Contando a história, você estava trabalhando, atendendo, se especializou e foi só pra nutricionista especializada pra autista. Isso. Aí depois como foi a sua jornada? Tá, então, aí acabou também por conta da seletividade alimentar, não é só as crianças autistas que têm seletividade alimentar, né? A minha de 10 anos tem uma enorme seletividade. Pois é. Então, assim, tinha as outras crianças também. Então, com isso, eu também comecei a ganhar pacientes nesse sentido com as mães, né? Querendo pra cuidar dessa questão da seletividade. E aí, eu acabei fazendo uma escolinha de nutrição, na época, chamava Jardim da Nutri, e foi um sucesso muito legal, com as crianças desde 3 anos até 11 anos. Então, nós fazíamos separado por turminhas, onde eu trabalhava a questão do superpoder e dos alimentos. Então, era algo divertido para as crianças. Então, nós fazíamos receitinha, sabe? Era bastante coisinhas. Tinha a parte de educação física, então também, que tinha uma vez por semana aulinha de educação física. Era bem bacana o projeto. E aí foi crescendo, né? Até que eu resolvi ampliar mais ainda. Eu falei, não, tá legal isso, mas eu ainda sinto a necessidade para estar trabalhando as questões de educação financeira, as educações socioemocional dessas outras crianças, né? Ai, que legal. Onde deixasse um outro turno, elas fossem para a escola, e aí era um contraturno escolar, onde nós íamos trabalhar tudo isso com as crianças. Então, com psicólogo, educador físico, pedagoga. Então, eles também iam fazer as suas atividades da escola lá com a pedagoga. Então, o projeto era muito legal. Então, eu fiz tudo isso pensando, aluguei um outro espaço, tudo isso. E aí, eu inaugurei bem em julho, na época de férias. Então, julho assim, de que ano? Do ano passado. E aí, eu inaugurei... 2023. Isso. E aí, eu inaugurei e foi um sucesso. A colônia de férias, né? As crianças, tudo indo, foi muito legal. E aí, tananana, com 15 dias de inauguração, veio o meu diagnóstico de câncer de mama. Eu tinha um nódulo, na verdade, né, antes de julho. Agora vamos para esse assunto? Sim, com certeza. E em julho do ano passado, na verdade, eu já tinha ido no médico em fevereiro. Eu senti, né, fazendo o autoexame, então a importância, gente, do autoexame. Eu fazendo o autoexame, eu mesma no banho, eu senti um nódulo. E eu sempre tive curiosidade no sentido assim, eu falei, porque todo mundo falava, você tem que fazer autoexames para ver se você tem nódulo. E eu ficava assim na minha cabeça, gente, mas como que as pessoas vão perceber que tem um nódulo, né? Porque eu tenho um monte de glândula mamária, pra mim eu aperto, eu tô sentindo. E não, dá pra perceber. É algo diferente. É muito diferente. E aí eu lembro que eu chamei minha mãe e uma colega, pedi pra elas olharem, e elas notaram também, e eu fiz a mamografia. E deu BH18.
Mas eu fui no mastologista e ele fez ultrassom lá na sala dele e ele falou assim, 90% de chance de não ser nada. Tá bem diferente de tudo que eu já vi e tal, mas vamos fazer biópsia para desencargo de consciência. Eu falei, então tá, né, 90% de chance de nada, então eu tô tranquila. Demorou os dias, né, fui lá e ele falou, realmente não é nada, vamos fazer o acompanhamento por 2 anos, de 6 em 6 meses. Ok, se caso aumentar, você volta. Mesmo com a biópsia? Mesmo com a biópsia. E eu perguntei pra ele, falei assim, doutor, tem chance de virar câncer? Ele falou, não tem chance. Beleza. Nossa. Beleza. Assim. Aí, em julho, aumentou assim absurdamente. Só que como eu ia em agosto, eu falei, eu nem ia, né, gente? Falei, não, já vou em agosto. E olha que coisa, o que fez eu ir, uma amiga minha, a Rafa, foi a Rafa, viu? Sempre eu falo, mas eu nunca cito o nome dela. Ela estava indo para São Paulo, e ainda de ônibus, é uma viagem longa, né? De Andradina até São Paulo de ônibus é longo. E ela me mandou uma mensagem, tipo assim, Liz, eu estou preocupada com você. Marca o médico. Falei, gente, a menina tá indo viajar, uma viagem longa, tá pensando em mim, e eu que sou eu, não tô pensando, vou esperar depois. Porque como o doutor falou que não tinha chance de virar, eu tava bem tranquila, por mais que tivesse aumentado muito, meninas. Mas aí eu resolvi marcar. Quando eu cheguei nele, ele já assustou. Era o mesmo médico? Era o mesmo médico. Ele já assustou, né, a hora que ele viu. Aí ele falou assim, vamos fazer uma biópsia agora. Eu falei, meu senhor. Aí, como ele da primeira vez ele falou a porcentagem, eu falei assim, doutor, qual é a porcentagem de ser? Aí ele falou assim, eu não posso falar, eu preciso ver o exame. Na hora que ele falou aquilo, eu já sabia. E aí, para ajudar, ele falou assim, porque eu também estava trabalhando, além do meu instituto, eu trabalhava em um outro local de CLT. E aí ele falou assim para mim, como tá a sua cabeça? Vamos pegar um atestadinho até sair o resultado? Nossa. Ai, meu Eu falei, Deus. doutor, confesso pro senhor que minha cabeça tava boa, mas o senhor tá me assustando. Ele, não, descansa, vamos pegar o atestadinho até sair. Gente, ali eu já sabia que era. Então, assim, eu já fui preparando a minha cabeça pro que ia vir. Porque foi nítido ali a reação dele. E você tinha como comparar, né? Do como ele tinha sido na outra da primeira consulta. vez e como que ele foi naquela, entendeu? Então, assim, eu falei, não, tá errado isso, tá errado. E assim, o tamanho foi pra, acho que 7 centímetros, cresceu muito, muito mesmo. Da primeira vez do primeiro exame, você lembra quantos centímetros? Eu não lembro assim, mas era coisa pequena, não era nem 1 centímetro, era menor, era algo pequeno. Então, cresceu muito em pouco tempo, muito cresceu. Então, eu acho que isso que assustou, né? E aí, eu lembro que eu cheguei nele, depois dos 15 dias, imagina, uma eternidade, aqueles 15 dias. Eu cheguei nele e eu nem sentei, gente, eu nem consegui sentar direito. Ele já começou, realmente o tratamento é assim, já começou um monte de informação em mim. Eu falei, Senhor Jesus. Você estava sozinha no dia do... Estava minha mãe e meu ex-marido, que até então eu era casada. E aí o doutor, eu tinha perdido um bebê no final do ano retrasado, né? Em 2022. E a esposa dele, que era meu obstetra. E aí Fazia 6 meses. Fazia pouco tempo. Aí ele pegou e falou assim, você perdeu um bebê, né? No final do ano. Aí eu falei assim, perdi. Aí ele falou, não, eu tô te perguntando porque cada vez mais os estudos estão falando que está tendo nas mulheres novas depois de passar por algum processo de algum trauma, alguma coisa. E a hora que ele falou aquilo, lógico, né? Perdi um bebê, então lógico foi traumático. Mas eu estava passando por algumas coisas na minha vida que não estava legal. Que eu sentia que eu precisava mudar. Por mais assim, que profissionalmente eu estava tendo sucesso, eu não estava meu pessoal não estava legal. E aquela fala pra ele, eu falei, não, eu preciso mudar minha vida. Preciso mudar minha vida total. Eu até ia te perguntar, até anotei aqui, se você acha, porque a gente escuta muito agora, né, estudos mais recentes falando que os cânceres, independente de onde vem, aconteça, ele está relacionado ao emocional. Mais de 90% das doenças físicas estão relacionadas ao nosso emocional, na verdade, né? E eu ia te perguntar se tinha relação com o diagnóstico do seu filho, ou você acha que foi um todo? Eu acho que foi um todo.
Eu acho que com o diagnóstico do João, eu falo assim que eu até trabalhava com as mães também, né? Eu falava assim, seja você a borboleta do seu filho, porque sempre eu trabalhava muito com a borboleta, né? Então, assim, que a transformação tinha que começar pela gente, para os nossos filhos se transformarem. E é muito fato isso. Porque quando eu estou bem, o João está bem. Quando eu estou mal, o João fica mal. Fica, né? Então, é muito fato. Então, a transformação começa nossa. Então, tinha o João, eu morava em Florianópolis, eu mudei de cidade, né? Eu fui morar em Andradina, estava num relacionamento que não foi muito legal, né? Então, assim, eu acho que foi juntando todas essas... E aquela coisa, eu cuidava de todo mundo. Era isso que eu ia perguntar. Você juntava tudo isso, tentava ser forte, não se cuidava, não fazia uma terapia, alguma coisa? Até terapia eu fazia. Eu, assim, ia, né? Faltava, ia. Mas eu até fazia, porque eu sempre fui muito interessada nisso, né? Em me entender. Só que aquela questão, eu trabalhava muito. Então, eu saía cedo, sabe? Eu cuidava de todos e não que cuidava parte de você mim. consegue enxergar que você não estava se cuidando? Que parte? Sim, que sentido? Eu acho que eu acho que é o emocional mesmo. Não é nem fisicamente, não é nem assim, é meu emocional. O meu emocional, eu estava muito abalada. Eu já tive episódios de muita tristeza, de pedir para Deus me levar, sabe? De falar assim, de estar chorando no banheiro. Eu lembro desse episódio que eu não tinha nem coragem de fazer algo. Eu falava, Deus, minha vida tá... Falei assim, me leva, que eu não consigo nem fazer algo pra isso, então me leva. E aí eu falo assim, que Deus falou assim pra mim, você quer ir? Então eu vou te colocar numa situação pra você ver o que é a vida, sabe? E aí eu entendi. Então por isso que eu falo que na dor eu descobri o amor, que é meu amor próprio, o amor de Deus. Então, gente, eu tô arrepiada, assim, ó, da cabeça até lá no pontinho do pé. Porque que história, Liz, que história. E de superação também, né? Porque eu tô vendo você falar e eu fico assim, sorrindo pra você, porque eu não consigo imaginar você passar por essa situação. Porque hoje, pelo menos, você tá passando, pelo menos pra mim, uma mulher feliz, assim, sabe? Bem resolvida, que hoje se conhece, né? Sabe do que gosta, sabe do que quer. E minha terapeuta, gente, é muito engraçado você falar isso, porque outra coisa, né? Eu falei que eu falei assim antes de começar que não é pra falar muito disso, mas vamos só nesse toque. Mas a minha terapeuta, a primeira vez que eu mudei de terapeuta no tratamento, né? Porque a minha outra, ela tava grávida, enfim. E aí eu fui pra uma outra terapeuta que eu já tinha passado e eu gostava muito. E eu lembro que minha primeira sessão com ela, eu fiquei 1h30. E 1h30, gente, eu já estava com câncer. 1h30 eu fiquei falando do meu ex-relacionamento. 1h30 que eu estava lá. Ela falou assim pra mim, Lisliane, faz 1h30 que você está aqui e em momento algum você falou sobre o câncer. Você só falou sobre o seu relacionamento. Aquilo pesou muito. Eu falei, como assim, gente? Eu estou pra morrer, né? Porque quando vem o câncer, a primeira coisa que a gente pensa. E eu não tô ligando pra isso, eu tô ligando pra outra pessoa e não estou me olhando. Isso tá errado, Lisliane. Sabe, foi ali que eu comecei, eu falei, isso está errado. Como que você fica 1h30 numa terapia e não falar de você? Falar de um relacionamento com uma outra pessoa. E aí foi ali que eu falei assim, não, eu vou mudar a minha história. Foi onde que eu resolvi voltar para casa dos meus pais, com meu filho, sabe? Foi logo em seguida que você recebeu o diagnóstico. Sim, acho que questão de 1 mês, 2 meses, eu resolvi e falei, não, eu vou passar o tratamento com os meus pais. Eu preciso conectar comigo mesma, né? Tipo, eu preciso saber quem é a Lisliane, o que a Lisliane gosta, o que a Lisliane quer, parar de pôr a minha felicidade em cima de outras pessoas. Porque ficava muito pesado até pra outra pessoa, né? Sim. Cada um entrega o que tem dentro. Então, às vezes, a pessoa me dava o melhor, só que eu tava infeliz. Eu estava infeliz e eu descontava a minha infelicidade na outra pessoa, não justificando inúmeros erros, mas assim, a gente tem que se olhar primeiro, antes de querer amar alguém, a gente tem que se amar. E eu percebi que eu amava as pessoas, mas não amava a mim mesma. Então, foi nesse processo que eu fiz esse mergulho profundo dentro de mim
para estar me reconectando. Então, eu falo assim que antes do câncer, eu era uma morta-viva. E com o câncer, eu aprendi a viver. Eu aprendi a entender o que é uma vida, a admirar as coisas, a ser grata pelo acordar, sabe? Ser grata pelo ar que eu respiro, sabe? Nos pequenos detalhes. Com o João, eu já tinha essa visão disso, porque eu via muitas mães, às vezes, falando, fica quieta, eu não aguento mais ouvir só você falar. E tudo que eu mais queria era ouvir o João falar. Então, hoje o João fala um monte, mas eu falo, fala, filho, fala. Porque eu não posso nem reclamar. O tanto que eu sonhei com isso. E o tanto que ele é abençoado, meu filho. E aí, então, nesse processo do câncer, eu falei, não, é o meu momento. É o meu momento de renascer, de florescer. E aí, onde que eu comecei... Aí você foi se transformando totalmente. Fui. Em meio ao tratamento. Em meio ao tratamento. A minha fé em Deus, né? Eu já estava frequentando uma igreja, só que aí eu me batizei, né? E Deus foi fundamental nisso, foi minha força. De onde vem? Então, fala assim, eu não tenho força. A minha força veio disso. Então, realmente, no tratamento, eu tinha mania, né, de fazer vídeos, tal, e eu recebi, a única mensagem negativa que eu recebi foi uma paciente até oncológica, e ela falou assim, nossa, parece que você tá feliz tendo câncer. Tanta gente morrendo e você rindo. Aí eu falei pra ela, falei assim, o que cabe a mim, eu faço, que é me alimentar, fazer atividade fazer atividade física e cuidar da minha mente, falar com Deus, cuidar da minha mente. Então, o que cabe a mim, eu estou fazendo, é isso. Mas depois eu entendi que para ela o processo não era tão fácil, a gente tem que respeitar, sabe? Cada um vê de uma forma. Eu tentei ver de uma forma mais leve, viver essa jornada, mas tentar tornar ela um pouco mais leve para mim. Teve momentos tristes, teve momentos difíceis, muitos, mas eu sempre assim, falava assim, aquele dia eu estava mal, eu respeito, porque a gente tem que respeitar, então eu não estava legal, eu chorava, eu ficava mal, mas no outro dia eu acordava, é um novo dia, não, vai ser melhor hoje, e era melhor, e assim eu fui o tratamento todo. Gente, que lindo. É lindo. E é tão lindo que a gente não consegue mais nem assim dar tanto foco no tratamento. Olha como ele fica mesmo para segundo plano. O tratamento. Sabe assim, você foca em outras coisas que tá mais ligado com você, né? Se conecta mais com você. Sim. Que a gente passa realmente, assim, até as perguntas com Sim. relação ao tratamento, como era, quantos dias, se cansava, se não cansava, vai ficando para segundo plano. Foi uma cura interna, gente. Foi uma cura interna que eu tive que ter comigo. Deus me parou para realmente eu me olhar. Porque senão... E assim a gente né? A vida é corrida para todo mundo. Hoje ninguém tem tempo para nada. Então eu falo assim, hoje até um paciente falou para mim, eu acho que ele tem toda a razão, e a minha frase também, se você não para cuidar da sua saúde, você vai ter que parar para cuidar da sua doença. Eu tenho escutado muito isso. Eu também. E refletido. E é muito fato, gente. Sim, muito. Então, assim, Deus foi me dando sinais que meu corpo não tava legal, ó. O diagnóstico do meu filho, então já tava inflamado aqui. Tem questões genéticas? Tem. Mas tem também epigenética, que é o seu estilo de vida, alterar a gene. Então, assim, Deus já começou ali. De repente, perdi um bebê. Já tava mostrando que não tava legal. Uhum. E a Lisliane não escutando. Não parava, continuava. Não parava. E o instituto no meio de tudo isso? Depois pergunta. Tá. Não, pode perguntar, vou anotar. E o instituto no meio de tudo isso? Pois é. Você mudou, você descobriu o diagnóstico. Pois é. O instituto, então, ele em julho continuou indo, né? E aí eu arrumei uma sociedade onde eles foram comigo até o final do ano. Só que nós resolvemos fechar, né? Não estava dando muito certo, tal, porque a minha sócia estava grávida, eu tratando. Então, o instituto meio que ficava pelo funcionário e a gente sabe que precisa estar os donos junto ali. Então, aí nós resolvemos fechar o instituto e aí eu falei assim, bom, vou fazer a cirurgia em março, né? E aí eu decido o que eu vou fazer com o instituto. Ai, gente... Em março, tinha acabado de fazer minha cirurgia, eu acho que foi até no mesmo dia, porque como eu postava muito, eu acho que deveriam estar me acompanhando, o que eu falava, não sei. De repente, eu fui até mostrar, eu pedi para umas meninas irem olhar o instituto para ver se elas queriam alugar a sala, alguma coisa, então eu decidi o que eu ia fazer. Elas foram lá e elas falaram, Lisliane, parece que
tá tudo mexido aqui, sabe? Tá cheio de pó. Sabe, dá impressão, Lins, que lixaram a parede. Falei, oxe, como assim lixaram a parede? Ah, Lins, tá estranho aqui. Falei, gente, que loucura. Pedi pro meu pai lá, porque eu estava de cirurgia, né? Meu pai foi, a hora que chegou lá, roubaram todo o instituto. Meu Tudo. Deus. Me deixaram só uma geladeira, porque eu acho que não conseguiram levar. Roubaram tudo, gente. E ainda pra ajudar, eles pegaram os extintores que tinha e jogaram o extintor no instituto inteiro. Eu acho que pra tirar as digitais, né? Eu nem sabia disso, que o extintor mas eram profissionais. tira digital. Você acredita? Eles fizeram isso, sabe? Mas a parte... Nossa, imagina, eu sofri muito. Falei, gente, tô em cirurgia. Aí eu fui lá, porque eu tinha que ir lá. Então, os policiais estavam todos lá. Eu com 2 drenos, um de cada lado, sabe? Cheguei lá, vendo o instituto daquele jeito. Meu sonho todo indo embora, sabe? Eu até fico meio assim. Então... Mas naquele momento, eu sempre tento ver o que Deus quer me falar. Sempre, em tudo. Em tudo eu sei que tem alguma coisa de Deus, nada é sem Ele, tudo tem Ele, até nas coisas ruins, a gente precisa entender o que Ele quer. Então, naquele momento, eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? Eu entendi que minha história não era mais em Andradina, que Ele queria uma nova história para minha vida. E o Instituto era a única coisa que podia me segurar lá, porque afinal eu tinha um negócio, então era algo que podia me segurar lá. E ele tirou isso também, porque não era lá a minha história, sabe? Tipo assim, não é sua história mais em Andradina. O pessoal de lá me ajudou muito numa época que eu precisei, até financeiramente, que eu cheguei a precisar, né? Pela situação, porque eu tinha acabado de inaugurar um negócio, então eu fiquei com um monte de dívida, sabe? Era viagem pra lá e pra cá. Enfim, era muito essas questões. Então, eu tive muita ajuda que eu não acreditei que eu tive aquela ajuda. E que me ajudou muito, sabe? E aí, então... a hora que me tirou o instituto, eu falei, não é aqui, não é minha história. E aí foi onde que eu resolvi fazer a história em outro lugar. E aí por isso que eu não trabalho mais com autismo. Ah, você não trabalha hoje. Não. Aí eu mudei a minha história. Porque antes mesmo do diagnóstico, eu sempre quis palestrar. Sempre. Então eu sabia que eu ia palestrar. Quando eu atendia as mães dos autistas, eu tinha certeza como essas mulheres precisavam. Porque nem só dos autistas, mas as mães com os filhos seletivos, o tanto que a mulher precisava se olhar, né? Então eu falava, gente, eu quero trabalhar com mulheres. Eu quero trabalhar com mulheres. E eu sempre falava assim, eu não sei o que, mas Deus vai me preparar. Eu falava, Deus vai me preparar. E até no meu celular tinha o meu painel dos sonhos, né? E tinha eu lá com o microfone para palestrar. Então eu falava assim, não, eu vou fazer isso. E no tratamento, já chegando no final, apareceu, sabe aquelas propagandas, né? De quando você fala muito as coisas, né? E aí vai entregando no Instagram, né? Sim. E apareceu uma professora de palestra, essas coisas, e eu fui me especializar nisso. E eu fui me especializar, e aí Deus é tão maravilhoso que foi colocando mentores em minha vida, sabe? Então hoje, hoje eu tenho uma palestra, né? Então hoje também sou mentora de mulheres, e eu tenho a palestra que é o Novo Florescer, né? Que eu ensino como mesmo no deserto, né, a gente ir para o jardim. Então, do deserto até eu vou fazer um chá de mulheres, que é do deserto para o jardim, um novo florescer. Então, é aí que eu conto toda a minha trajetória e como eu consegui florescer nesse processo. Ai, gente, como ela tem tudo a ver. Eu vou falar um testemunho meu agora. Eu venho me conectando muito com Deus nos últimos tempos. E hoje... Olha, eu mandei mensagem bem cedo pra Li pra perguntar, é porque ela que falou com você, e falou, Li, me manda a história dela, tal, pra eu conhecer e tal. Então, eu nem sabia que ia ser você, olha só. Eu tô arrepiadíssima. E olha aqui, eu comecei a falar com Deus, eu falei assim, ai, Deus, porque eu também tô num processo de transição e eu quero palestrar também. E aí eu comecei a falar muito com Deus hoje. Ai, Deus, eu quero muito palestrar, né? O senhor já sabe disso, porque a gente já conversou. Mas eu acho que eu tô precisando fazer um curso. Eu quero fazer um curso com alguém para que eu consiga montar, estruturar essa minha palestra. Olha só, gente, testemunha aqui pra vocês. E aí me aparece essa mulher aqui na minha frente. Como assim? Como assim? Deus, todos nós já temos as respostas. A gente só não quer enxergar. E assim,
e sempre fala, né, que tem que ter os mentores, igual os meus mentores, tem os outros mentores, então Sim. é assim, ó, é um ajudando o outro. Tem que ter mentores para te auxiliar. E não é só você chegar no palco e falar. Não, tem todo um contexto, Sim, né? Tem os tipos de palestrante, tem como, você tem que fazer uma entrada, você tem que falar, você quer falar sobre você, mas não é sobre você, é a transformação que você vai trazer na vida da outra pessoa. Sim, o sim. método que você usa, o grande finale, então tem todo. Olha só, e aí você falando sobre, não é mais pra mim, eu entendi que a minha história agora é em outro lugar. E olha a frase que eu anotei essa semana. Você vai morrer várias vezes nessa vida, porque haverá várias versões de você. Total. Não é? Ai, gente, que tudo! Tô apaixonada nessa mulher. Não, e é assim, Que história. até a frase que eu até escutei também da minha mentora, que é isso. Eu posso cair 1000 vezes, mas enquanto eu estiver viva, eu levantarei as 1000 vezes. E é isso que eu uso pra minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu me levantarei, eu me erguerei, eu recomeçarei a história. Todos os dias nós temos uma página em branco. Basta a gente decidir. Todos os dias que a gente acorda, a gente pode decidir a cor que a gente vai dar para nossa vida. A cor a dar à vida. Então, que cor você quer dar para sua vida? Né? Então, é isso que eu busco, é isso que eu treino meu filho. Então, meu filho é uma criança que eu treino. Ele fala que eu falo que ele é lindo, que eu faço ele falar que ele é lindo, que ele é inteligente, que ele é amoroso, que ele é carinhoso, que ele é incrível. Então, eu já trabalho com isso com ele, porque eu sei a dificuldade que ele pode ter, né? Pelo diagnóstico dele. Então, a gente sabe hoje como o mundo tá, questões de bullying. Então, é algo que eu trabalho no João. E eu acho o máximo, porque às vezes nós estamos em algum lugar e ele fala assim, mamãe, você é incrível. Ai, que lindo. E quando ele fala, mamãe, eu te amo, ele fala 1000 vezes, né? Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Ai, gente, é um orgulho. O poder da profetização de uma mãe na vida de um filho. E assim, a Lisa, ela tem o filho dela que tem esse diagnóstico, mas independente. Mamães, vamos treinar os nossos filhos, por favor. Sim, é isso. É treinar mesmo, sabe? Então, nós precisamos... Porque hoje, gente, a maior dificuldade de todo mundo, né, é a nossa mente. A nossa mente, isso eu falo para todos os meus pacientes. Hoje eu atendo, né, em uma clínica e atendo homens também, mas minha conexão maior são minhas mulheres, né? E aí eu entendi também que antes de eu fazer a diferença para um monte de gente, Deus queria que eu ficasse naquela sala transformando a vida de cada mulher. E muitas lá não vão pela nutrição, para emagrecer, mas a hora que chega lá, vê que é muito além disso. Sabe? Que todas estão emocionalmente esgotadas, precisando. Então, eu até uso no meu Instagram assim, que eu sou nutricionista de almas, né? Que eu curei um câncer nutrindo a minha alma e que eu ajudo você a ter saúde nutrindo a sua alma. Então, não é só nutrientes, a gente come as nossas emoções. Sim. Então, nossa cabeça, ela tem o poder de nos adoecer como de nos curar. A minha me adoeceu primeiro, mas depois eu fiz ela me curar também. Então, nós precisamos ter esse olhar, sabe? Para o nosso emocional. Para a primeira coisa, antes de pensar em alimento, não, a gente tem que ver quais são as emoções que a gente está engolindo mesmo, que a gente engole muitas emoções. Sim. Então, é isso que eu tento estar hoje trabalhando com todos os meus pacientes e com as minhas mulheres que da mentoria também. Que lindo demais, gente, nutrindo a alma. E legal que você é nutricionista. E eu até anotei a hora que ele falou, deixa eu perguntar, anotei aqui, que eu ia falar sobre isso. Porque assim, o nosso corpo é o nosso templo. E às vezes, porque eu falo muito sobre o açúcar aqui. E aí, eu falo assim, a princípio, a gente vai pela vaidade. Eu vou fazer uma atividade física porque eu quero ficar com o corpo bonito. Eu vou fazer uma dieta porque eu quero emagrecer. Só que a gente realmente só consegue, é a minha visão. Você pode, como na área aí da nutrição, sabe falar melhor que eu. Mas assim... A gente só consegue realmente o corpo, a disposição, a nossa mente, depois que a gente entende que não é pela vaidade ou pelo corpo em si, mas é pela nossa saúde mesmo, né? Sim, é um conjunto. Quando você muda
aqui dentro, fora também acaba É acontecendo a consequência, mudança. não tem como não mudar o externo. Não, gente, a autoestima melhora, você se sente mais bonita, mas sabe, primeiro lá, porque não adianta você estar com um físico lindo, maravilhoso e internamente você está esgotada emocionalmente. Não adianta. Então, primeiro, nós temos que trabalhar lá o nosso interno, cuidar disso, nos olhar, nos amar, relembrar os nossos sonhos, né? Eu acho que com o passar da correria, a gente vai esquecendo de quem é a gente. Sim. Quem é a gente? A gente tem que dar conta do marido, do filho, de todo mundo, da casa, trabalho, do cachorro, gato, periquito. E você? Então, hoje eu sou o centro da minha vida. Hoje eu sou o centro. Então, eu tenho que estar bem. E eu estou bem, sabe? E aí, tudo vai fluindo por fora. As coisas vão acontecendo, vão vindo. Deus vai mandando. Quando você muda a sua energia, tudo à sua volta muda. Tudo muda, sabe? Eu tô lembrando aqui do começo da sua fala, como até a ciência tá encarando, né, e percebendo, porque o próprio médico falou que a maior parte do diagnóstico, né, claro que deve estar em estudo, mas já deve ter um percentual bem alto que se dá após traumas. Isso. Então, ele tá a ciência já está, né? Eu não fui ver a pesquisa, né? Ele falou, eu acreditei. Você tomou posse. Eu tomei posse porque eu entendi que se não tem, foi Deus mandando ele falar aquilo pra mim acordar, me chacoalhar. Sim. Então, assim, pra mim aquilo foi... Ele falou aquilo. Depois a minha terapeuta veio falar, não, Lisiane, tá errado. Tá Deus errado. fala de várias formas, cabe a nós enxergar e escutar. É bem isso, ele usa várias pessoas, usa várias situações. Mas nós que temos que realmente estar em alerta, começar a entender. Sim. Eu sempre falo isso também para meus pacientes. Às vezes a gente fica assim, ai Deus, por que comigo? Ai Deus, nananã, Deus. E não dá nem tempo de Deus responder. Não. Então eu falo assim, você quer fazer as perguntas para Deus? Você faz, mas você dá o tempo de ele responder. Não vai você responder antes, não. Sim. Então você fica lá, você fica no seu silêncio, no seu quarto secreto, conversa com Deus. Gente, eu tive tanta resposta de Deus nesse processo que vocês não têm ideia como Deus, nossa, naquele quarto que eu fui para casa da minha mãe, no meu quartinho lá, foram muitas orações de madrugada, foi muitas orações com Deus, um momento meu e dele, e gente, ele responde. Quando você coloca ele na sua vida, ele te dá as respostas, é incrível como ele dá, sabe? E assim, eu até minha amiga brincava, falei, você tá usando a Bíblia de tarô? Porque tipo assim, eu fazia as perguntas e eu abria a Bíblia e eu tinha resposta. E eu nunca fui uma entendedora, né? Mas eu tinha as respostas ali. Deus era muito claro comigo. Até minhas intercessoras de orações falavam assim, Lisiane, eu preciso estudar, preciso sei o quê, mas Deus, ele fala com você assim muito. Então eu sempre tive muito essa sensibilidade também, sabe? Quando nós temos fé, nós estamos cheios do Espírito Santo, né? E aí o arrepio. Quando você está cheia do Espírito Santo, você consegue. Agora você quer uma resposta da boca para fora, mas não se enche do Espírito Santo, claro que não vai ficar nítido para você as respostas. Aí você não vai ter mesmo. É que eu falo assim, lógico, é trazer, né, Deus para as nossas vidas, mas é entregar a nossa vida a Ele. Muita gente fica com medo de entregar, mas se eu entregar vai acontecer assim, assado. Não importa o que vai acontecer, porque o que acontecer, Ele sabe o que é o melhor. É o que você precisa passar. Você falou... Ai, pode falar. Pode ir, Li. Não, eu ia falar, só pra gente depois entrar, queria falar um pouquinho sobre o seu tratamento, porque é bem importante a gente falar sobre a nossa fé, a nossa mente, né? Tudo o que a gente faz aqui, mas o tratamento junto com tudo isso é de extrema importância, a gente não pode esquecer dessa parte, né? Não, com certeza. Era justamente do tratamento, que você falou em um momento sobre a cirurgia, quando você estava contando do instituto, que você precisou ir lá. Quando recebe o diagnóstico, automaticamente todas as mulheres vão precisar da cirurgia? Todas fazem cirurgia. Agora, o que vai definir se faz a cirurgia antes ou se vai ser depois é o nódulo, né? É o tipo de câncer que você tem. Aí o médico que vai estar falando o melhor tratamento, como é. Mas todas têm cirurgia. Então, assim, tem umas que tiram um quadrante, só tiram uma parte, né? No meu caso, como estava muito grande, primeiro eu fui para quimioterapia, onde eu fiz 16 sessões. 12, que eles falam que é a Abram. Gente, eu até esqueci. Isso também é normal, viu? A gente fica assim com a cabeça, que eles falam que é nevoeiro de quimioterapia. É real. Sua cabeça fica muito
muito esquecida, gente, de você estar conversando assim e dar um esquecido. Mas eu acho que era 12 brancas. Primeiro eu fiz 4 vermelhas, que era de 14 em 14 dias. Vermelhas é a medicação, só que ela é mais forte, né? Que o pessoal fala, dá mais efeitos colaterais. Eu, graças a Deus, eu sempre acompanhada também com nutricionista oncológico, porque cada um na sua área, né? Uhum. Então eu também fui suplementada, tudo de acordo com os suplementos que pode, porque não pode ter interação, porque tem alguns que têm interação com a medicação, né? Mas então eu, graças a Deus, eu não tive tantos efeitos colaterais. Pra falar que eu não tive, eu peguei Covid. Na segunda, eu peguei Covid junto. E aí eu senti. Aí eu fiquei baqueada, né? Por conta do Covid e quimioterapia junto. Então, eu fiquei baqueada alguns dias. E aí, na vermelha, foi onde que eu comecei a perder o cabelo. Que é aquela parte também que sofre, né? Fiquei careca. Eu mais sofri, assim, pensando, né? No sentido... A hora que eu estivesse careca, o que as pessoas... Porque até então você com o cabelo, ninguém sabe. Ninguém sabe o que você tá passando. Alguma coisa. A hora que eu perdesse o cabelo, todo mundo ia saber que eu tava passando pelo processo. E aí, é terrível, gente. É terrível. Vai caindo, você passa a mão, o cabelo, você vai sentindo o cabelo na sua mão, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu fui no mesmo cabeleireiro do meu filho. Eu já preparei o meu filho antes. Falei que a mamãe ia ficar careca, então eu mostrava as mulheres careca pra ele, já fui preparando. E eu fui no cabeleireiro dele pra raspar minha cabeça, pra ele estar no momento comigo e ver todo o processo, pra não ser aquela coisa assim, né, impactante pra ele. Uhum. Então foi tranquilo e não foi, porque aquela noite ele teve pesadelo. O João nunca teve sonho em pesadelo, mas ele teve muito pesadelo aquela noite. Então eu acredito que impactou ele, de alguma forma. Mas como ele não sabe muito se manifestar, ele não conseguiu entender. Pra fazer esse processo, você teve orientação profissional? De levá-lo junto com você? Não, é porque como eu já trabalho com isso, tudo, então aí eu... Uma sensibilidade de mãe. Então aí eu já falei, então já fui prepará-lo antes. E aí, então, fiquei careca. Eu assumi a careca, porque eu tentei usar laces, eu tentei usar lenço, eu tentei usar tudo nessa cabeça. Eu não conseguia gostar, me achava terrível. Então eu falei, eu vou ficar careca mesmo. Então eu assumi a minha careca, sabe? Passei o processo careca. E eu tinha cílios e sobrancelha na vermelha. Aí eu lembro que tava chegando no final da vermelha, eu ia começar as brancas, né? Que eram 12 sessões, uma vez por semana. E eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo falando assim, gente, meus cílios e minha sobrancelha ficou. E eu lembro que 2 colegas que passaram pelo tratamento, elas falaram, Lisliane, caiu na branca, viu? E aí realmente caiu tudo na branca. Aí pra mim, eu senti mais perder os meus cílios e minha sobrancelha do que meu cabelo, gente. Eu me olhava no espelho. Eu não saía da minha casa sem maquiagem, não. Eu nunca liguei, nunca fui uma pessoa que ligava pra maquiagem, mas não, aí eu fazia. Pegava o lápis, a sombra, fazia Não, aí pra mim foi triste, a hora que eu me olhava assim, entendeu? Falava, gente, cadê meus cílios? Cadê minha sobrancelha? Então eu, Lisliane, sofri muito mais pelos cílios e pela sobrancelha, né? E aí, depois desse processo das químios, então, assim, né, muita gente... Gente, eu estou contando, eu quero até deixar isso claro, eu estou contando da minha realidade, do que foi pra mim, tá? O câncer de mama, nós temos um grupo de Onconfrentes, onde eu tenho muitas amigas que passam pelo processo e que sofrem, que não é legal, que não é legal pra ninguém, né? Mas quero dizer assim, que tem muitos efeitos colaterais. Infelizmente, nesse grupo também, nós tivemos uma amiga que infelizmente faleceu. Assim, do processo todo, foi a primeira que eu tive o contato que faleceu. A maioria tá se curando, apesar de sempre fala na TV essas coisas de morte, mas assim, a maioria está se curando. Obviamente que temos sim os fatos, né, de falecimento ainda, como nós tivemos no grupo. Mas essa do grupo, até o dela foi o diagnóstico tardio, sabe? Então, por isso da importância de você estar fazendo autoexame, de você estar se cuidando, porque quanto mais precoce, mais chance de sobrevida tem. Quanto mais você demora para o diagnóstico, já o resultado não é tão positivo como se fosse desde o comecinho. Então, tem essas questões que a gente tem que olhar. Tem questões de recidiva. Então, aí depois disso, eu fui fazer a cirurgia.
Na cirurgia, o meu doutor achou que era melhor eu tirar as 2 mamas, né? Eu fiz exame genético, porque eu tinha alguns casos da minha família, das minhas tias que tiraram o quadrante, que já tiveram e tal. Então, eles resolveram fazer o exame genético em mim. Mas não constou nada. Só que mesmo assim, o doutor achou melhor tirar as 2 mamas minhas. Então, o que eles falam que é mastectomia bilateral. Então, assim, eu tirei as 2 mamas com reconstrução na hora. Então, eu não tenho Que seria? bico, o silicone. O silicone. Então, a prótese, né? Então, eu coloquei prótese na hora. Só que eu tive rejeição de uma. Então, eu tive que voltar para cirurgia, onde que eu fiz esvaziamento axilar, porque aí chegou meus exames de linfonodos nas axilas. Então, eu tinha linfonodos comprometidos na axila, né? E aí, tirou a mama também. Então, hoje eu só tenho uma mama, tipo, uma prótese, né, na verdade, mas eu não tenho bico em nenhuma, não tem nada, só tem, tipo assim, uma prótese que tem aqui, e aqui eu uso uma almofadinha, digamos, né? E aí, depois da cirurgia, que pra mim foi o mais difícil, do processo todo, pra mim, o mais difícil foi a cirurgia. Foi tenso. Foi a época que eu sumi do Instagram, que eu não falava, não postava, depois que roubaram o instituto, e junto com a minha cirurgia. Então, assim, estavam os 2 momentos. Não, eu acho que foi tudo junto. Já, o quê? Fazia o quê? Acho que 3, 4 dias que eu tava operada, veio do instituto. Entendeu? Então, foi tudo junto. Então, isso, eu acho que até foi uma das consequências que inflamou a minha prótese, porque eu estava indo super bem. Minha fisioterapeuta ia todos os dias lá, sabe? Cuidava dos meus pontos. Então, eu estava indo super bem. Quando roubou o instituto, comecei a ter febre, passar mal, ficar emocional. mal. Emocional novamente. Então aí eu comecei. Uma dúvida e curiosidade também, que você falou que para você foi pior perder os cílios, a sobrancelha do que o cabelo. E quando você recebeu a notícia que você teria que tirar as mamas, também você se sentiu mais impactada, ficou abalada com essa notícia? Como foi para você receber isso? Então, eu já fui na minha cabeça que eu queria tirar as 2. Eu não sei porquê, mas desde que eu comecei, quando o doutor me perguntou qual era a minha vontade, eu falei, eu quero tirar as 2. E aí confirmou com a decisão dele. Eu só não sabia se eu queria fazer reconstrução na hora ou depois, né? Então, tinha ficado essa decisão. Ele tinha me orientado, porque corre vários riscos, realmente, de dar rejeição, e depois a rádio, de endurecer, tudo. Aí ele falou pra mim, olha, os riscos correm de qualquer jeito. Então, você decide, é uma escolha sua. E aí, eu resolvi colocar a prótese. Falei, então, já que os riscos correm de qualquer jeito, vou colocar a prótese, né? Mas, quando eu me vi, pra mim, hoje, a minha primeira intimidade, eu não sei, tipo assim, enquanto eu for namorar de novo, como será? Né? Hoje, pra mim, tranquilo. Você não namora? Não Ai, gente, namoro. entrega um currículo porque ela é linda. É linda, é linda. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver esses olhos Essa maravilhosos. beleza toda é linda. Então, eu não sei como seria nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, obviamente que não tem como, emocionalmente, a gente não ficar um pouco abalado a hora que você se olha no espelho. Eu sempre fui vaidosa, né? Sempre gostei de me cuidar, tudo. Então, eu olho, é estranho, mas eu entendo que daqui a pouco eu coloco a prótese, vamos que vamos, faz parte da do tua processo. história também, né? Entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Você teve a rejeição, você espera um período e agora você pode tentar novamente. Eu posso colocar prótese depois de um tempo. Acho que já dá pra até colocar se eu quiser, mas é assim, ou é no particular ou pelo SUS. Aí pelo SUS eu estou na fila que é até 2034. Sério? Nossa, 10 Sério? anos? Sério. Porque assim, eles têm uma quantidade para estar fazendo a reconstrução, porque é muito paciente para eles para estar fazendo a cirurgia para estar tirando o câncer. Então acho que eles fazem por mês de 2 ou 3 reconstrução. Nacional? Não sei se falar se é nacional. No hospital onde eu faço tratamento, é lá o que eles previsão. falaram. Agora, não sei te falar como seria isso nessa questão, né, no Brasil todo. Mas no hospital que eu faço tratamento é assim. Quando você descobriu o diagnóstico, você fez tudo por convênio ou SUS. SUS? O diagnóstico, quando eu descobri, foi no particular.
né? E até então eu não tinha convênio. Então eu fiz tudo, tipo, no particular. Eu paguei os primeiros exames tudo no particular. E aí eu tive tanta sorte, Deus tão maravilhoso, que uma semana após o diagnóstico, eu tive o diagnóstico numa quinta, na outra quinta eu já tava dentro do hospital, que é o super conhecido, que é o Hospital do Amor, que é o de Jales, mas que é de Barretos, né? Então eu já consegui estar dentro lá do hospital, com uma semana. E aí são 2 meses só de exames, porque mesmo que eu já tinha feito exame, eles pedem para repetir, eles olham tudo de novo, eles têm todo esse cuidado. Então eu tive que repetir todos os exames. Então eu fiquei 2 meses fazendo só exames. Eu fui fazer a quimioterapia em setembro. Em setembro, que em outubro do ano passado eu estava careca. E foi época assim que Um mês já caiu o cabelo. Já caiu tudo. Já na segunda, já com 14 dias de químio, assim, já começa a cair. E aí vai ficando insuportável, porque você deita com cabelo, você vai tomar banho, você faz assim, sai um monte de cabelo. Então chega uma hora que você não aguenta ver aquilo, você fala, não, eu vou raspar. Não dá pra aguentar, sabe? Você fala, não, vou raspar, não dá. É muito triste você ficar vendo assim, não. Aí foi onde que eu resolvi raspar, entendeu? Mas então, em outubro do ano passado, eu estava careca. E aí eu fiz um monte de... E aí eu fiz um monte de campanha, sabe? Pra conscientizar, falar. E aí eu acho que foi onde que eu peguei Covid. Sabe? Já porque você eu tava andava com a imunidade baixa, mas como eu tava me sentindo bem, né? Eu ia de máscara, o tempo todo de máscara. Mas eu acabei aí pegando o Covid. Eu vou aproveitar para te perguntar, a gente está em outubro, né? Estamos aqui nesse episódio falando sobre essa conscientização. Você tem algum trabalho, um projeto nesse período de outubro? Como que eu tô fazendo agora esse chá que eu vou, né, estar fazendo, que é uma ação social para estar ajudando os convites, para estar ajudando o Hospital de Jales, onde eu faço tratamento. Né? Então, eu me sinto na obrigação. Quando eu precisei, me ajudaram. Agora que eu estou bem, eu quero retribuir e ajudar. Então, todo é um chá de mulheres, então, que nós vamos falar, onde eu vou dar minha palestra sobre o florescer. Vai vir profissionais também falando sobre a prevenção do câncer. Também vai ter uma outra palestra de uma colega minha também, trabalhando sobre o autodesenvolvimento da mulher, o autoconhecimento. Então, vai ser bem bacana. E é uma ação social. E como que adquire, como que participa do chá? Dá para tempo ainda? Tem convite? Então, tem alguns, né? Vai ser dia 19 de outubro. Tá né? 19 de outubro, das 2h30 às 18 horas. Aí quem tiver interesse, me procurar no Instagram mesmo, lisliane.andrade, né? E aí eu passo o convite, tudo certinho, pego o nome. Legal, deixa eu conferir aqui que eu tinha marcado. São tantas perguntas. Ajuda a rede de apoio com o seu filho. Como que você conseguiu conciliar o seu tratamento, os tratamentos do João? Graças a Deus, tenho muito meus pais. Quando eu estava em Andradina, o pai do meu filho também ajudava muito nesse sentido, né? Com meu filho. E até mesmo a gente separado, ele foi algumas vezes me acompanhar no tratamento, sabe? Então, tive esse apoio nesse sentido também, de estar me ajudando. E mudando de cidade, meus pais mudaram junto. São minha base, sem eles, né? Realmente eu não conseguiria fazer nada. Então, meus pais mudaram também para Votuporanga. Hoje eu moro, e Deus é tão maravilhoso quantas coisas é para ser, porque todos ficamos, a gente mora perto, né? Porque eu queria morar com meu filho. Aí eu entendi que eu já estava pronta para morar com meu filho. Então, nós moramos em um prédio, né? Em um apartamento, e meus pais, um quarteirão da gente, achou uma casa, que meu pai gosta de casa, então um quarteirão, e pertinho do meu trabalho, perto das coisas assim. Tudo se encaixando. As terapias do João também, dá pra ir a pé, ficou tudo perto. Só a escola dele que é mais longe, que é a única coisa que a gente leva. Mas assim, né, de carro, porque o resto é tudo a pé. Ficou muito perto. Que gostoso! Ô, Liz, então fala para as mulheres que estão assistindo a gente agora, qual o recado que você deixa para essas mulheres, a importância de se cuidar, de fazer o autoexame? É isso então. Não deixe, né, de se olhar, de se amar, de fazer os autoexames. Outubro está aqui para conscientizar, mas todo mês, todos os dias é um dia para nós nos olharmos com carinho, se cuidar. Então, mulher, se toca, né? Você é o centro da sua vida.
Então, antes de amar qualquer outra pessoa, ame você em primeiro lugar. Ai, que linda. Arrasou. Obrigada, acho que é isso. Sim, por enquanto, né? por Até enquanto. a parte 2. É verdade. Liz, obrigada, viu, por compartilhar a sua história, compartilhar um pouco da sua intimidade, né? Tudo que você passou. E eu acho que o sentido, quando as coisas vão se conectando, igual a Daya comentou, né? Eu também não te conhecia, né? Primeira vez que eu te vendo pessoalmente, mas foi uma indicação de uma pessoa, de um amigo em comum, e que falou, gente, eu acho que a história dela tem tudo a ver com o canal de vocês, e as coisas vão se conectando, e chega aqui, eu tenho certeza que você e a Daya vão trocar figurinhas, vai ser muito legal, porque tudo tem um propósito, né? Sim. E então, obrigado por vir, por aceitar o convite, por conseguir, né? Nós estamos em outra cidade, então você fez uma viagem para estar aqui conosco. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, gente. Eu acho que é muito importante isso. E Deus não une, eu sempre falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Com certeza. Obrigada, Liz. Assim, eu vou continuar aqui nos bastidores, tá, gente? Me desculpem. Mas fiquei muito feliz de te conhecer e realmente eu converso muito com Deus e Ele me dá as respostas. Você é uma das respostas dele pra mim. E fiquei impactada com a sua história, com a sua força. Você é uma inspiração. Eu desejo muita saúde, que você consiga impactar muitas e muitas mulheres. E tem um futuro brilhante pela frente. E que o seu filho cresça também com muita saúde, sendo um menino maravilhoso, com certeza já é, né? Já. E inspirando outras crianças também. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada. E é isso. E quem quiser se conectar com a Liz também, ela falou lisliane.andrade nas redes sociais, tanto no chá, em ações, mentorias. Se você quiser levar a palestra dela para o seu trabalho, para o seu grupo de mulheres, para a sua cidade, procure ela lá, tá bom? Um beijo! Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.